Olá você, mais uma vez aqui, Luciane Sartori, e hoje a gente vai trabalhar um tema bastante atual, que na verdade deveria ser antigo, mas não é. Por isso que ele está em pauta, minha gente, que é para a gente pensar, né? Eu trouxe aqui um convidado sensacional para vocês, que é o professor Júlio Hidalgo. Olha ele aí. Eu vou deixar que ele se apresente para vocês verem que a gente vai ter bastante novidade para contar e que, de fato, o assunto é atual e deveria ser antigo, vocês vão ver. Mas vamos lá, Júlio, como que você está? Eu estou ótimo, apesar desse momento de pandemia, eu estou muito bem. Continuamos com as aulas online na faculdade. Então, para quem não me conhece, eu sou professor de direito constitucional, direito administrativo. Já lecionei em alguns lugares junto com a Luciane Sartori, já tive vamos dizer assim, essa honra. Oh. Né? E eu imagino que ela me convidou aqui para estar aqui hoje com vocês para falar do ensino do direito para as crianças, que é uma bandeira minha antiga, uma luta muito antiga, que é levar o ensino do direito para as crianças. Mas é com certeza. Por quê? Porque, em verdade, antes até de o Júlio fazer o livro, porque a gente pensa, né, há muito tempo sobre isso, não sou eu, ele também, é que o livro não saiu assim, ah lá. Esse é o livro dele, viu? Coisa linda. Porque, em verdade, desde que eu comecei a ter bastante acesso, porque Júlio, faz 20 anos, né, que eu estou na área do que eu venho trabalhando à distância, mas em especial faz 20 anos que eu dou aula para concurso público também. E quando a gente vê que as próprias provas de concurso pedem direito, por que o conhecimento do direito? Porque as noções de direito fazem parte da nossa atuação como cidadão. Mesmo Então, para concurso de segundo grau, né? sim, justo mesmo Não, para concurso de segundo segundo grau. grau é gente antiga, pessoal, ensino No médio, tá? médio. Segundo grau sou eu que sou antigo, vocês conhecem como ensino Tá médio. certo, tá tudo bem, todo mundo entendeu. Mas acontece o seguinte, desde que a gente começa a pensar sobre isso, que a gente vivencia isso, que lembrando bem, né, ele lembrou bem aqui que até em prova de ensino médio existe a cobrança de noções de direito. Então, por que na escola não tem? É um absurdo. É um exercício de cidadania, não é? E se você é cidadão, você tem de saber quais são os seus deveres, como você tem de saber os seus direitos, e tem muito direito que a gente não conhece. A gente até conhece muito o dever, mas não conhece tanto os nossos direitos assim. E isso é um absurdo, não é? Nós estamos aqui vivendo numa sociedade em que a gente não conhece o que ela tem de bom para nós. E aí a gente só vê a parte que não interessa, ou pelo menos que não é tão boa quanto ter os direitos. Né? Aí perverte tudo, né, Júlia? Aí já fica cheio de direito e acha que pode tudo. Não é assim. É. Né? Por isso que o bom é ter as noções do direito. No ensino médio, eu acredito, né, Júlio? Melhor. Porém, eu ia até falar, né? O Júlio vai mostrar exatamente o seguinte, que não é só ensino médio. Por que que ele está aqui? Para ele falar exatamente isso. Ele bem lembrou, bem já adiantou que é isso mesmo. Não é? Ele fez esse livro. Eu queria que você falasse do seu livro, da proposta dele. Porque o Júlio, gente, é uma pessoa famosa hoje em dia. Ele dá aula em... Ele dá aula em universidade, mas ele vira e mexe, está na televisão, está lá na caixinha, porque ele vai para várias emissoras fazer exatamente entrevistas a respeito do livro, do trabalho dele e da iniciativa que ele teve. E vamos falar a verdade, foi sensacional, né? Fala, Júlio, pode falar, pode falar. Obrigado. Olha, continuando aquilo que você estava falando de nós temos vários direitos, temos vários deveres e não conhecemos, ó, olha o que está escrito aqui, ó. Direito é o que você conhece. Tá vendo aqui, ó? Direito é o que você conhece. Não está aparecendo aí na tela, Ah, mas não é está direito aparecendo que na tela. você Tudo conhece, bem, não mas tem problema. direito, gente, direito é aquilo que você conhece. Porque se você não conhece, você não exige. Se você não exige, não vão respeitar. Então, assim, fazer uma lei e deixar a lei lá, arquivada, e as pessoas não conhecerem a lei, é a mesma coisa que nada, não adianta de nada, porque se você não conhece, você não vai exigir. Se você não exige, como eu disse para vocês, as pessoas não respeitam. Né? Então, realmente tem uma série de direitos, por exemplo, direito de consumidor, né, que é tão importante, Muito. porque assim, a gente levanta e já é um consumidor, porque eu vou imaginar que você levantou e acendeu a luz da sua casa, você já está consumindo um serviço.
Você já começa consumindo. E a gente não sabe nem os direitos básicos do consumidor, a gente não sabe os direitos básicos de um eleitor. O aluno não sabe os direitos básicos do aluno, e é lógico também, os seus deveres, né? E aí, Sim. a Luciane falou do ensino, do direito para o ensino médio. E eu já, na verdade, trabalho muito antes disso. Eu já trabalho para implantar o ensino do direito já no ensino fundamental, né? Por quê? Gente, porque primeiro, criança, né? Vamos colocar lá uma criança de 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, ela está num momento da vida que ela está muito curiosa, ela é muito curiosa, né? A criança quer saber tudo, tanto que tem a idade do porquê, né? Terrível. Luciane sabe disso, né? Tem filhos, ela sabe a idade do porquê. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque criança está muito curiosa para aprender. E é nesse momento que você deve começar a ensinar para a criança. Aí você fala assim, mas não é muito pesado ensinar o direito para a criança? Não. Não. Você vai ensinar o direito para a criança usando o mundo dela, né? Ensinando aquilo que interessa para ela. Lógico, eu me lembro quando eu lancei o livro, e foi em 2013, foi no Congresso de Direito Constitucional, do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, que inclusive chancela o livro, apoia o livro, está até na capa do livro, que eu vou mostrar de novo para vocês. Né? Fala o título dele, que às vezes bate a luz. IBDC, Constituição para Crianças em Quadrinhos. Olha que coisa chique. Aí foi nesse congresso do IBDC que eu lancei o livro, e aí eu ouvi dois estudantes de direito no dia do lançamento, um falando assim para o outro, mas não tem tudo, não tem a Constituição inteira. Né? Ok, mas não era, gente, não era para ter a Constituição inteira, porque por que eu vou ensinar para uma criança de 6, 7, 8 anos o sistema tributário nacional? Previdenciário. Por que eu vou ensinar o sistema previdenciário para quem tem 5, 6, 7 anos, 8, 9, 10? Para que eu vou ensinar estado de sítio? Né? Estado de defesa para uma criança. Eu vou ensinar para ela a liberdade de religião, a liberdade de locomoção. E nós vamos tratar da questão do racismo, da questão do bullying. Ensinar um pouco de direito, por exemplo, o que é o poder executivo, o que é o legislativo, o que é o judiciário. Nossa, sensacional. Básico, né? E também, e uma coisa, né, Luciane? Você fez direito, Luciane? Não. Não, Fiz não fez errado. Fez errado. Eu fiz português, mas não fiz errado. Uma das maiores professoras de língua portuguesa que a gente tem. E você sabe que isso é verdade. Não, mas por que eu falo isso? Porque assim, o direito é assim, as pessoas normalmente ou amam, ou odeiam. Português é igual. É que é difícil português, direito é mais fácil. Direito é mais fácil, eu até concordo. Porque tudo que a gente fala no direito, alguém vai dizer que está certo. A gente, quando não concorda na língua portuguesa, você fala, tá errado, pega o dicionário e mostra. No direito, a gente fala assim, data venha a opinião do douto, colega, vou divergir da sua opinião. Porque, na verdade, a gente está querendo dizer assim, o colega está errado, mas a gente não tem coragem de falar, então a gente fala que é a opinião dele. Mas o que acontece é que as pessoas têm medo do direito. As pessoas têm medo do direito, acham o direito uma coisa complicada, quase mística, né? Até a roupa, o linguajar. É uma questão cultural, né, Júlio? Eu falo que, na verdade, essa questão, eu acho que ela vem, sabe de onde? Do coronelismo, porque aí todo mundo vira doutor, e com o doutor você não pode brincar, não é? É uma coisa, uma louca. E não é verdade, é uma área de conhecimento. Claro, todas as áreas têm que ser respeitadas, aqui a gente não está para desmerecer o papel do advogado, longe disso, bem longe disso. A questão é outra, a questão é a gente entender que faz parte, né? Faz parte da vida da sociedade que a gente vive e a gente tem que ter conhecimento disso. É esse o ponto, que é o principal. Faz parte. E aí pode tirar esse ranço, né? Esse ranço pode ficar de lado. Se a gente pensar na criança, por exemplo, a criança é uma consumidora de produtos? Ela compra o lápis na lojinha, ela compra o brinquedo, ela compra o doce na cantina. Né? Ela é uma consumidora. E ela também escola. Então, o direito está na vida da criança. E aí, como eu estava te dizendo, as pessoas têm medo do direito. Então, se você ensina o direito logo cedo, isso faz com que a criança perca esse medo do direito. Medo de aprender o direito, porque as pessoas acham que é difícil. Né? Eu me lembro quando eu fazia faculdade,
e eu era jovenzinho, tinha lá meus 18, 19 anos, as pessoas falam assim, você faz direito? Nossa, você sabe todas aquelas leis de cor? Aí eu mentia, eu dizia, sei, tenho que aprender. Mentira, a gente não sabe todas as leis de cor, a gente sabe mais ou menos e onde vai buscar, né? Mas eu até falo para os meus alunos na faculdade, se alguém perguntar, vocês falam que sabe, gente, não vai desmerecer, não, essa crendice popular que nós sabemos tudo de cor, o que não é verdade. E as pessoas têm também, Luciana, é interessante, elas têm medo de pleitear o seu direito. Eu acho isso é uma colocação assim perfeita, perfeita. As pessoas elas têm vergonha de brigar pelo seu direito. É. Então, às vezes a pessoa até sabe, mas aí ela vai no estabelecimento comercial, ela é enrolada, ela fica com medo de pleitear o seu direito. Talvez por isso que nós, advogados, temos uma fama de barraqueiro. Mas não é que a gente é barraqueiro, não, tá? Deixa eu te explicar. Não é que a gente é barraqueiro, não. É que nós lutamos pelos nossos direitos. A gente não tem vergonha. Uma vez, numa entrevista, há alguns anos, eu estava falando, era de direito de consumidor, e aí a jornalista me perguntou sobre a caixinha do garçom lá, o famoso 10% do garçom. Sim. E aí eu falei para ela, olha, se o serviço for ruim, eu não pago. Se o serviço for ruim, eu não pago os 10%. Já aconteceu de eu falar, olha, não é para cobrar os 10%. Aí ela me disse, mas você não fica com vergonha de fazer isso? Eu falei, não, quem tem que ficar com vergonha, isso é uma inversão de valores, quem tem que ficar com vergonha é o sujeito que me atendeu mal e está me cobrando por um serviço ruim que ele prestou muito mal. É ele que tem que ficar com vergonha, não eu que tenho que ficar com vergonha dos meus direitos. Então, eu acho que se a criança aprender desde cedo os seus direitos, ela vai aprender também desde cedo que A o pleitear. mais importante direito é pleitear, é exigir os seus direitos. Lógico, gente, igual para meus alunos, com educação, tá? Não é para fazer barraco, não é para desmerecer, não é para maltratar, não é para gritar, não é para xingar. É. Mas é assim, olha, você está errado, eu tenho direito a isso, tá na lei e tal. Até porque às vezes as pessoas não sabem, tá? Já aconteceu comigo, de eu perceber, de eu existir um direito, por exemplo, de um comerciante, ele falar, mas senhor, existe isso? Eu falo, pega o seu código do consumidor aí, eu mostrar e falar, desculpa, eu não sabia. E eu percebi, né, no jeito dele, que realmente ele não sabia. Não era uma fé dele. Ele também, assim como a maioria dos consumidores, ele também desconhecia a E legislação. Então, acho que você sabe que isso é tão importante que esses dias aconteceu uma coisa interessante com a minha filha. Ela quer começar a guardar o dinheiro dela, quer começar a investir, até porque eu incentivei. Porque acontece o seguinte, quando a gente é bem novo e a gente começa a trabalhar e entra um dinheiro, e se é possível você guardar nem que seja R$ 20 por mês, isso é muito importante. Quando nós somos jovens, a gente não tem essa noção. Mas se a gente passar uma vida guardando R$ 20 por mês, dá uma diferença lá na a gente frente. vai ficar velho. A gente vai ficar... A gente vai ficar sempre jovem, né? Mas eu incentivei a Carolina, falei assim, olha, faz um plano assim, um plano assado, né? Previdência privada, eu falei, porque não dá para confiar na previdência do país. E ela foi pesquisar tudo isso e decidiu fazer um seguro de vida, que era bastante interessante, que dá para você fazer um resgate de capital mesmo, depois de 10 anos que você está pagando esse seguro. E, além disso, você tem o seguro em si, você fica segurado até os 100 anos de idade. É uma proposta ótima. E, junto disso, ela fez um pacote completo, então ela podia também ter o seguro hospitalar. Se você ficar mais de 5 dias no hospital, o seguro vai pagar. Algumas coisas a mais. Enfim, era um pacote bem legal, né? Tanto é que nem era com pouco dinheiro que ela ia trabalhar por mês, mas também não era um volume gigante. Mas eu vou até falar o valor, era R$ 277. Mas a moça, para oferecer esse pacote para ela, primeiro fez uma série de perguntas. Ela falou, eu sou assim, sou assado, ganho tanto, faço isso, faço aquilo, ok. Aí a pessoa fez uma anamnese, como a gente fala dela, né? Do perfil dela. E aí, 5 dias depois, ela veio com a proposta, né? Explicou tudo para a Carolina, ficou em R$ 277 por mês. A Carolina aceitou, porque ela falou, é muito bom eu ter esse seguro, porque tem seguro por invalidez, seguro, enfim, tinha uma série de coisas. E ela falou, é bom, porque ela, gente, ela é animadora. Eu vou fazer um vídeo com ela no profissional depois, porque ela é animadora, desenhista, e ela depende do traçado dela. Se acontece alguma coisa com o meu braço, eu fico sem ganhar dinheiro nenhum. Então, eu preciso ter um seguro. Ok, então ela achou ótima a ideia, fez o seguro. Pagou a primeira. Assim que ela pagou a primeira, a moça perguntou para ela do peso dela, se ela havia emagrecido ou não, e a Carol falou, eu perdi, sei lá, acho que 10 quilos. Aí a moça falou assim, então o valor é outro. Ela falou, como assim? A gente já fechou a proposta.
Falei assim, como você emagreceu, você vai ficar mais caro. Eu falei, mas por quê? Porque tem o efeito sanfona. Porque a Carolina teve uma complicação, que ela teve que fazer uma cirurgia, então ela engordou e agora ela conseguiu emagrecer. E aí a moça falou que isso era um problema que não dava para omitir. Escuta, ela teve 5 dias para fazer a anamnese, fez uma série de perguntas. Depois que a menina pagou a primeira, ela queria aumentar, acho que R$ 50. Daí a Carolina não aceitou. Ela falou assim, tá bom, então a gente pode aumentar R$ 10, só que o seu seguro vai ser, o seu prêmio de seguro é menor, cai de 500 mil para 400 mil. A Carolina falou assim, eu não quero. E a Carolina ficou toda insegura, chorou. Mãe, será que eu estou errada? Eu falei, não, Carolina, você só tem que falar para ela assim, ó, não quero mais. É simples assim. Aí tem que fazer uma carta, tem que fazer não sei o quê, mas é o que você está falando, ó. Ela ficou super insegura, achando que o que ela estava achando ruim talvez fosse uma neurose dela, vamos dizer assim, né? Ai, mas será que eu faço isso? Mas você vê, você está esclarecendo exatamente isso, que existe uma certa coação em vendas, né, de um modo geral. Que se a pessoa, então, não prestar atenção e não for firme, ela acaba caindo no conto do vigário, como se dizia antigamente. Mas não é um absurdo essa história? Não, realmente é um absurdo. Até porque depois do contrato fechado não pode mudar a regra, e se isso está no contrato, como é um contrato de adesão, tem que vir em destaque, tem uma série de exigências porque está limitando o direito dela. Mas isso é muito comum. Isso é a lei da selva, é o mais forte tentando levar vantagem sobre o mais fraco. Nesse caso, quem que é o mais forte? É aquele que conhece a legislação, é aquele que conhece as normas, esse é o mais forte. Eu acho que é por isso que os advogados têm má fama, porque como eles conhecem a ferramenta, tem uns que usam para o bem, mas você sabe que existem aqueles que não, mas isso é em toda a área, não é só advogado. Sim, e aí eu vou te dizer que já aconteceu comigo, gente. Vou confessar aqui um pouco, um misto de vergonha, mas foi uma experiência, tá? Foi uma experiência. Já aconteceu comigo, eu dava aula num curso aqui em São Paulo, perto da Praça da República, a Luciane conhece, e Sim, eu a gente estava trabalhou junto lá. trabalhando junto lá, eu estava com um professor de informática, e ele havia comprado um celular, e o celular dele deu problemas. O celular dele deu problema, na mesma semana que ele comprou deu problema, aí ele me contou, eu falei, na hora do intervalo, Carlos, falei o nome, ó, a gente desce lá na lojinha e vamos lá conversar com a moça da loja. Aí eu desci com ele, né, e ele falou para a moça lá, olha, e de novo ela falou, a gente não pode trocar. A gente não pode trocar. Aí eu falei para ela, olha, você me desculpa, mas pelo artigo 37, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, como o celular é um bem essencial, vocês são obrigados a trocar sim. Aí ela entrou, voltou, falou com alguém, voltou e falou, olha, o gerente disse que dessa vez vai trocar. Aí quando a gente saiu da loja, o meu amigo disse assim, nossa, eu não sabia que você entendia tanto. Ele é um Pois, operador do direito, Fábio. eu não tenho a mínima ideia do que não está no parágrafo 2º do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, eu não sei nem se existe. Que o que eu falei está errado, você não tem o direito da troca imediata. Tá? Você não tem o direito da troca imediata, na verdade. Mas por quê, pessoal? Porque eu falei uma besteira com toda a convicção, e quando eu falei que era advogado, o pessoal da loja falou, não, ele sabe, ele entende, eu não entendo, então o que ele fala está certo. Não, o que eu falei estava errado. É feio o que eu fiz? É feio, mas resolvi o problema do amigo? Resolvi. Então isso é feio, mas é verdade, aconteceu. Eu confesso aqui, assumo minha responsabilidade. Mas aí tem muito a ver com o que você está falando, porque se as pessoas conhecem, inclusive o dono da loja, se ele sabe dos direitos dele, porque não é só o consumidor Você que teria tem me dado direito, mal, né? poderia. Mas, Bem mas eu feio, confiei, inclusive. eu arrisquei. Então, se a criança aprender desde cedo, quando ela chegar na juventude, com 13, 14, 15 anos, ela já vai estar acostumada a aprender os seus direitos, a aprender os seus deveres e respeitar os direitos do outro indivíduo, que também é importante você Extremamente saber os seus importante. deveres, porque todo direito gera pelo menos um dever. Porque se a Luciane tem um direito, eu, no mínimo, tenho o dever de respeitar esse direito dela. Então, todo direito gera, no mínimo, um dever que é o de respeitá-lo. E aí, quando chegar na idade jovem, esse jovem vai estar mais acostumado a defender os seus direitos, a conhecer os seus deveres, respeitar os direitos alheios e pleitear esses direitos. Porque eu só fico um pouco preocupado, Luciano, com esse ensino começar no ensino médio,
Por quê? Porque nós sabemos, né? Eu já fui adolescente. Eu já fui Sim, adolescente faz muito tempo, gente, mas eu já fui adolescente, né? E o adolescente, ele é contestador por natureza. E aí ele vai chegar assim, por que que eu tenho que aprender isso? Direito é muito chato, porque ele já vai chegar, se ele não tem um contato antes, provavelmente ele já vai chegar no ensino médio achando o quê? Direito é muito chato. sim, mas se ele tiver uma aula como essa que você acabou de dar, vai mudar o conceito dele. Eu acho que se ele aprender e ele vê que é importante, né? Se ele vê na vida dele que o direito vai ajudá-lo, que é importante, porque eu, pelo menos, quando dou aula de direito, eu sempre levo de 10 a 15 minutos da aula inicial, lá na faculdade de direito, explicando para o meu aluno no que aquilo vai ser importante para a vida dele de advogado. Porque eu acredito assim, Luciane, você não aprende alguma coisa, ou você vai aprender com muita dificuldade, quando você acha que aquilo não serve para nada. Quando você acha que Sim, é um conhecimento inútil. Eu me lembro quando eu estava no ensino médio, né, na minha época segundo grau, era segundo colegial que a gente chamava, entrou o sim. professor de matemática e ele disse assim, hoje a aula vai ser sobre trigonometria. Quando eu vi aquele nome escrito na lousa, eu olhei e falei, mano, ferrou, eu não vou aprender essa bagaça. Vai pro Eu não inferno vou esse aprender negócio. essa bagaça. E sabe o que aconteceu? Eu não aprendi a bagaça. Mas o cara não me disse o que era a trigonometria, para que servia, para que eu ia aplicar a trigonometria. E aí eu não consegui aprender aquilo, porque eu não tive o mínimo interesse em aprender aquilo. Na verdade, foi isso. Sim, Então, a partir do momento que a criança perceber, né, que aquilo, aprender o direito é importante para ela se colocar como cidadã, muitas vezes até para ela ser respeitada, né? Porque se pensa o jovem, ele vai procurar o primeiro emprego dele, ele não tem a mínima ideia dos direitos trabalhistas dele. Ele vai ser estagiário, ele não tem a mínima ideia dos direitos que um estagiário sim. E tem muita empresa para ler. fazendo o que quer com a pessoa. Tem Ele também. pode até pegar a lei para ler? Pode, mas se ele não teve o mínimo de contato com o direito, se não tem a mínima intimidade, Nem relaciona, né? não, gente, seria como alguém começar a estudar a língua portuguesa pela análise sintática. Ninguém Não merece vai, aquilo. não vai. Ninguém Mas se merece. ela souber para que serve, talvez mude. Se ela já teve contato antes com a língua portuguesa e souber para que serve, É, aí vai despertar um vai mudar. interesse. É. Então, a minha ideia de começar a ensinar o direito para a criança já logo cedo, a partir de 6, 7, 8 anos de idade, é isso. Eu não quero formar advogado, não é isso. Longe disso, já tem bastante advogado. Quem quiser ser ótimo, mas quem não quiser também precisamos de outras profissões. A gente precisa do marceneiro, precisa do mecânico de automóvel, precisa do engenheiro, precisa de professor. Né? Não é isso. É formar cidadão, é formar aquela pessoa que sabe que faz parte de uma sociedade, né? É, Porque você não só não vive sozinho, como a vida do outro influencia na sua. A gente está vendo isso na pandemia. Acho que a gente está vendo isso na pandemia. Eu é. não acho que o mundo vai mudar. O mundo não acho que vai mudar por causa da pandemia ou coisa parecida. Mas eu acho que algumas pessoas vão perceber o seguinte: você não está sozinho. Não é assim. O importante sou eu e dane-se o resto. Não, não, não. Alguém pegou essa gripe lá na China e em pouco tempo, o mundo inteiro estava apavorado com essa mesma gripe. Não adianta, né? Gripe é a Covid, tá, gente? Não adianta. É, Mas é, não, né? É uma gripe não mais estou forte, mas é menosprezando, não estou menosprezando. Não adianta eu me curar e a Luciane não, porque eu me vacino. Imagina que eu sou um privilegiado economicamente, eu consigo comprar vacina, eu consigo ter a vacina. A é, Luciane não, isso não adianta nada, porque ela vai ficar doente, ela pode contaminar. Talvez eu tenha tido a vacina, mas alguém da minha família que eu goste não tenha. Eu nem sim. sei se essa vacina vai durar muito tempo em mim. Então, o indivíduo tem que saber que ele faz parte de uma sociedade, ele tem direitos e tem deveres. Por quê? Eu ouço muito também assim, os meus direitos, os meus direitos e os meus direitos. Pouca Mas, gente quer saber dos seus deveres. pois é, Né? pois é. Então é isso, é por isso que eu tenho essa ideia, eu batalho para colocar o ensino do direito já no ensino fundamental. É mais fácil colocar em escolas particulares, eu já consegui que algumas escolas particulares adotassem o livro e na rede pública tudo é mais difícil, né? Tudo é mais difícil, você precisa de Sim. aprovação de lei, você precisa de licitação. E eu Nossa, desconfio. deveria ser o contrário e, no entanto, não é. Porque o Mas sabe o que Estado é? tinha que ser aquele que mais acolheria, vai, o que a gente tem de bom para trazer para a educação. Porque a educação, Júlio, a educação está muito para trás. Mas O sabe o mundo que é, já Luciane? está lá no outro século. Eu Oi? desconfio, eu desconfio
que os políticos não querem que as pessoas conheçam os seus direitos. Eles não estão nem aí, inclusive, eu acho. Não, eles não querem. Porque, por exemplo, um dos direitos do cidadão é fiscalizar o seu político. E existem meios que estão previstos na Constituição, meios que estão previstos na legislação, que possibilita que o cidadão fiscalize esses Claro crimes. que é. Sabe como é que eu vejo político? Meu funcionário. É meu funcionário. Ele está lá para administrar o dinheiro da sociedade. Ele é meu funcionário. Eu pago o salário dele com o meu trabalho. E as pessoas não têm essa noção. Chama o cara de doutor. Ah, pelo amor de Deus, né? Eu sempre falo com meus alunos na faculdade, eu já fui funcionário público, até sou da aula em universidade pública, mas já fui funcionário público, já fui funcionário de Câmara de Vereadores, e eu falo para eles, aquilo que você pensa quando você olha para um funcionário público, e sou eu que pago o salário desse cara, é a mais pura verdade. Sim, sim. O servidor público, goste ou não, é o cidadão que paga o salário dele. Eu me lembro que quando eu trabalhava numa Câmara de Vereadores de uma cidade grande, de mais de 1 milhão de habitantes, uma vez um munícipe, né, pediu para a Câmara uma informação. Ele estava fazendo o trabalho de conclusão de curso dele, o TCC dele, era sobre contas públicas. Ele pediu lá na Câmara umas informações sobre os gastos da Câmara. E aí, né, nós rapidamente, né, pegamos, estava fácil esses dados, e quando ele foi buscar, eu que entreguei, ele começou a agradecer, mas ele agradeceu, chegou um momento que eu falei, olha, fico muito feliz que o senhor esteja grato, mas é a minha obrigação, é o seu direito pedir isso, não precisa ficar preocupado, não, e agradecer tanto, é legal, mas é o seu direito. Então, mas eu acho que os políticos, a maioria não quer, não vou generalizar, mas acho que a maioria não está interessada. A gente está falando assim, de modo geral, né? De modo geral, de ter um eleitor consciente, um eleitor que cobre, né, que cobre as contas, que cobre os atos, né? Porque é fácil enrolar quem não conhece a norma, por exemplo, né? É fácil um governador, o cara é candidato a governador, eu já vi isso. O candidato a governador vai lá e fala da reforma agrária. Gente, mas só quem pode fazer reforma agrária é o governo federal. Não adianta o governador prometer reforma agrária, porque ele não pode fazer reforma agrária. Só quem pode fazer reforma agrária é o governo federal. Mas é legal prometer isso. Sim, né? as pessoas acham lindo, né? O vereador vai lá e promete segurança. Gente, segurança é uma questão do Estado e da União, não é uma questão do município. Mas o vereador promete segurança, o vereador promete emprego, mas essas coisas dependem dele. Vai o candidato a presidente da República e defende a pena de morte, defende trabalhos forçados, e a Constituição proíbe, é uma coisa que não dá para mudar na Constituição, gente. Discutir pena de morte é tão importante quanto discutir se nós podemos ou não colocar padarias nas esquinas da Lua. É uma discussão tão inútil quanto, porque não pode ter pena de morte, mas o cara, ele promete na televisão, na campanha dele. Mas a população não sabe que não pode ter pena de morte. E acaba aí, voltando. Assim, aí todo mundo assim, ai, que lindo. Ai, que lindo. Olha, esse assunto que você trouxe aqui agora é tão importante, eu acho muito importante, porque as pessoas realmente não têm essa noção mínima de que político é funcionário nosso. Se você só entender isso, acho que já entende 90% do restante, porque o restante é consequência desse raciocínio, não é? Então, é uma questão de você ter noção de direito, e as pessoas pensam que o direito é uma outra coisa. Eu entendo você, viu, Júlio, porque é como em língua portuguesa, quando eu falo oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, a pessoa passa mal, né? Mas no final das contas, o raciocínio, a forma de entender aquilo é super simples. A questão é saber para quê, quando é que você usa e como você usa. E o direito, ele faz parte do nosso dia a dia sempre. Faz parte de questões como ele está colocando. Aí eu vou ter que falar, não estou me segurando, está mais forte que eu. A Anitta, esses dias, ela fez um vídeo falando com uma moça que foi falar com ela, foi discutir com ela sobre o poder executivo, legislativo, judiciário. Coitado, você viu esse vídeo? Eu acho que eu mandei para você, eu tenho a impressão de... Eu vi. Que vergonha alheia, que vergonha alheia. A gente não pode deixar esse pessoal sem saber isso. Não é dela, tá? A não, culpa não é dela. Eu concordo. E esse conhecimento é um conhecimento que não é valorizado, não é um conhecimento valorizado, não é um conhecimento transmitido, não é um conhecimento passado. Sim, eu concordo com você. Por isso que eu tenho vergonha alheia, porque eu falei, meu Deus. Ignorante. Ignorante no sentido de eu nunca aprendi, então eu não sei como eu, por exemplo, sou muito ignorante em oração subordinada, substantiva, digital. Como é que é esse negócio aí que você direta.
Esse negócio aí que você falou. Quando você fala do povo, do povo, né, de eleger os políticos, eu uma vez fui convidado para fazer uma palestra numa escola de elite de São Paulo, e é uma escola, realmente uma escola diferenciada, né? Antes de mim, nesse dia, foi um desembargador do Tribunal Regional Eleitoral fazer palestra, e eles me pediram uma palestra sobre o poder. Eles queriam uma palestra sobre o poder, para que eu falasse sobre o poder, voltado para a política. E aí, eu comecei a palestra com a palavra poder, falando de poder, né? E aí mostrei uma situação do político, né, sendo aclamado pelo povo. E perguntei para eles, onde está o poder aqui, né? Quem consegue me identificar o poder? Todos eles foram no político. Eu falei, não, vocês estão errados. Quem tem o poder é o povo. Ele colocou o cara lá. E ele, eventualmente, pode tirar ou não colocar mais. Sensacional. Vamos fazer essa palestra aqui, Júlio? Não conta mais, não. E aí eu fui falando do poder do voto. Aí eu coloquei o restante do texto da palestra, né, que não era o poder, era o poder do voto. E as pessoas desconhecem até isso, né? Eles não pensam sobre isso, né? Mas vamos fazer esse vídeo? Vamos fazer esse vídeo para o pessoal saber um pouquinho sobre o que é poder e a política. É muito bom esse assunto. Aliás, a gente já vai fazer um programa de rádio também, na rádio web que eu estou agora com o programa lá, Pensando Fora da Caixinha, e a gente vai reproduzir essa aí do poder e a política, porque é muito legal para o conhecimento das pessoas. Você topa? Ó, fiz um vídeo aqui no ar, né? Júlio, assim, eu acho que mais do que ele falou, nem é necessário, porque ele já mostrou pra gente que é importantíssimo a gente ter noções do direito e como ele faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, não é? E não é porque você vai se formar em direito, que você vai ser advogado, não. É simplesmente para você fazer parte da sociedade e saber de que tipo de sociedade você faz parte, porque você vai saber o que você pode fazer e o que podem fazer para você, e o que você deve fazer e o que devem fazer em relação a você. Esse é o ponto. O direito é uma arma e um escudo ao mesmo tempo. É assim mesmo. É assim mesmo. E é bom que a gente use de forma ética, né? É isso, Júlio, foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu adorei a nossa conversa, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Ótimo, não tem problema, a gente volta para fazer o outro. Você volta para fazer o outro. Combinado? Combinado, convite aceito. Um abraço para todo mundo. Outro para você. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.